Eu até fiz uma pesquisa, né, esses dias lá nos stories, perguntando sobre que tipo de transformação que esse período de pandemia, que já dura mais de 2 anos, que tipo de transformação esse período causou na vida das pessoas. Para minha grata surpresa, né, as pessoas que responderam, todas elas fizeram esse balanço e viram que elas foram buscar conhecimento. Porque o que aconteceu, né, nesse período de pandemia? As pessoas tiveram que mudar a sua rotina, tiveram que mudar a sua forma de fazer as coisas. E, principalmente, elas tiveram que lidar com situações que antes, às vezes, elas não precisavam lidar o tempo inteiro. Por exemplo, né, para quem é casado, conviver com o cônjuge 24 horas por dia. Pelo menos as pessoas que efetivamente ficaram confinadas, porque a gente sabe que não foi 100% das pessoas. É claro que muita gente teve que trabalhar, todo o pessoal da saúde teve que trabalhar, todo o pessoal que trabalha em hospitais, em mercado, posto de gasolina, rede de abastecimento, área portuária, todas as áreas que são essenciais para o mundo continuar funcionando, essas pessoas tiveram que continuar trabalhando presencialmente, indo lá, né, porque a mercadoria não sai da lavoura para o mercado sozinha. Então, muita gente teve que trabalhar. Mas uma parcela grande da sociedade também teve que ficar confinada e, às vezes, ali conviver 24 horas por dia com o seu cônjuge. E muita gente se deu conta de que aquilo não era uma situação agradável. Ela nunca teve que conviver com aquela pessoa 24 horas por dia. E daí que ela passa a se conhecer melhor e a conhecer melhor o outro. Porque teve que ficar, né, nesse... Você não tinha muita escolha, não tinha muito por onde sair. E aí, ali, algumas pessoas criaram elos, né, laços mais fortes, aprofundaram porque passaram a conhecer melhor o outro, conhecer melhor a si mesmo e entender melhor como o relacionamento precisaria funcionar. Então, alguns casais efetivamente criaram laços mais fortes e outros entraram em crise mesmo, porque nunca tiveram essa experiência de ter que passar 24 horas por dia, e daí aquelas pequenas rusguinhas acabaram virando grandes razões para discussões, ou, enfim, eram embates que antes as pessoas não tinham. Então, as pessoas foram obrigadas a mergulhar nesse conhecimento, nesse autoconhecimento e entender como é que isso funciona e saber se isso melhora ou piora, não é? Filhos foi a mesma coisa. As pessoas, né, que costumavam estar na rua, trabalhando o dia todo, saía de manhã, colocava o filho no colégio, passava o dia todo fora, no fim da tarde ia lá buscar o filho no colégio, trazia para casa, ou aqueles que tinham alguém que tomasse conta, passaram a ter que tomar conta dos próprios filhos, ajudar na educação, porque a escola não estava mais presencial. Tinha que voltar, né, fazer aquele exercício e colocar todas essas atividades no seu dia a dia. Algumas pessoas fizeram isso de boa, né? Estavam lá interagindo com as crianças, agradeceram por conseguir passar mais tempo com seus filhos, né? Conseguir acompanhar, principalmente para quem tinha filho pequenininho, que ia ter que deixar na creche, aquela coisa toda, pôde acompanhar esse crescimento, né, mais de perto, e aqueles primeiros, né, meses ou 2 anos da criança, que você tem um contato mais carinhoso, que a criança é muito fofinha nessa idade, então, que está descobrindo as coisas, e alguns pais puderam acompanhar essa fase e amaram isso. E outros já acharam muito estressante ter que ajudar na educação do filho, ter que conviver, passar o dia inteiro com o filho, às vezes tinha que trabalhar e tomar conta dos filhos ao mesmo tempo. Para quem tem um, é mais ou menos, para quem tem 2 ou 3, isso foi uma crise maior, né? E estavam doidos que as escolas abrissem e tal. Então, essas crises
as pessoas foram obrigadas a lidar com essa situação, né? Então, algumas pessoas que levaram isso, né, de boa, ou que, nossa, passavam 4, 5 horas no trânsito todo dia e aí deixaram de perder esse tempo todo no trânsito para ficar em casa, mais tempo para cuidar da família, para buscar soluções melhores para o seu dia a dia, e outras que, nossa, ficaram, mas sentiam muita falta de sair na rua, de encontrar pessoas, de ter o dia só para si, de não ter que se preocupar com aquelas pequenas coisas do dia a dia que, né, antes da pandemia não precisavam. Então, toda essa crise precisa gerar uma evolução, um conhecimento, um autoconhecimento, uma alteração, uma modificação, eu até diria um aprimoramento da sua visão do mundo. E é para isso que as crises servem, para que nós, quando passamos por uma crise, conseguimos aprender alguma coisa principalmente sobre nós mesmos, mas também sobre a vida, e sair dessa crise com uma nova visão do mundo, tá? E eu acredito que a grande maioria das pessoas conseguiu aproveitar esses últimos 2 anos de pandemia para fazer isso, né? Eu vejo entre as minhas alunas, a grande maioria delas, as pessoas que responderam, né, a pesquisa, que são clientes ou alunas ou amigas ou tudo mais, as pessoas aproveitaram esse tempo para se conhecer melhor, porque muita gente ficou sozinha em casa. Muita gente que, né, não pôde mais sair na rua e que morava sozinho e que ficou sozinho, teve que conviver consigo mesmo. Então, às vezes, a crise é essa, ter que conviver consigo mesmo. Você só tem você e acabou. Então, como é que a pessoa lida com esse momento? Ela consegue fazer disso uma fase, né, prazerosa da sua vida? Ela consegue buscar esse autoconhecimento? Então, algumas pessoas comentaram, que eu achei muito interessante, que assim, saiu, né, como o mundo online virou o mundo que a gente passou a viver, né, porque a gente se comunicava com todo mundo online, fazia tudo online, e tudo é por vídeo. Então, muitos cursos foram lançados durante a pandemia e outros que já existiam antes, mas que, como as pessoas não tinham mais a oportunidade de ir presencialmente a algum lugar, fazer um curso presencialmente ou estar com as pessoas presencialmente, entraram nesses cursos e começaram a fazer um atrás do outro. Cursos de muitas coisas, mas eu percebi que uma grande parcela das pessoas foi buscar conteúdo de autoconhecimento. Ai, não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.